Então, gente, primeiramente, sejam muito bem-vindas aqui ao nosso primeiro dia de desafios. Para quem tá me conhecendo agora, eu sou a Dani Sena, vocês podem me chamar de Dani. Meu nome é Daniele e eu sou nutricionista, sou especialista em fitoterapia aplicada à nutrição clínica e à nutrição esportiva. Então, eu uso muito dos fitoterápicos nas minhas condutas nutricionais. E tenho experiência aí com grupos de emagrecimento, programas de emagrecimento online. E vocês vão ter muitos resultados aqui seguindo esse passo a passo. Eu tô aqui para guiar vocês durante esse processo. Então podem contar comigo durante toda aí a caminhada de vocês durante o emagrecimento. E hoje é o nosso primeiro dia. Então, gente, todos os dias serão lançados novos desafios. Todo dia vai ser lançado um desafio diferente. Tá? Hoje é o primeiro dia aqui que vou lançar o desafio de amanhã. Todo dia vai ser lançado um desafio que vai te ajudar a alcançar sua meta de uma forma mais rápida. São desafios simples, são desafios que você vai conseguir colocar em prática e ao mesmo tempo que são simples, eles vão trazer muitos resultados justamente por isso. E aí eu vou falar pra vocês aqui sobre o tema da live, né, que é como desinchar, e ao final eu sempre vou lançar o desafio. Então vamos lá, todo dia vocês vão ter um desafio diferente lá às 5 horas da manhã no grupo, no nosso grupo do Desafio Detox no WhatsApp, para vocês conseguirem colocar tudo em prática já de manhã cedo. Vocês já receberam o cardápio, e aí vocês vão receber cardápio, vão receber lista de compras. Quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá no grupo, que todas as informações essenciais a gente tá passando por lá e por e-mail também. E aí vocês vão pegar esse cardápio, seguir durante essa semana e junto com os desafios. E aí fiquem de olho no grupo também, que de repente assim pode surgir um desafio extra no meio da tarde, alguma coisa diferente para vocês seguirem lá e com certeza vai ajudar a chegar mais rápido no objetivo de vocês. Então, Dani, eu não tenho muito tempo para olhar os grupos do WhatsApp, minha rotina é muito corrida, tudo bem. O desafio foi feito para você mesmo que tem a rotina corrida, porque você só precisa olhar uma vez, 2 vezes ao dia no máximo, lá o desafio, lá o grupo de desafios, para ficar por dentro das informações. Depois disso, pode ficar tranquilo, cumpriu o seu desafio, segue seu dia, sua rotina normal, é claro que é a rotina saudável, né? E outra coisa aqui também, gente, todos os dias, né, vai ser lançado um desafio diferente. E aí, se você for somando os desafios de todos os dias, os resultados vão ser melhores ainda. Por exemplo, eu vou lançar o desafio hoje que vai estar valendo a partir de amanhã. Aí você segue, soma o desafio do dia 1 e depois soma junto com o desafio do dia 2. E aí você vai ter melhores resultados ainda. Então vamos lá. Então, bora lá, né? Sabendo aí dessas informações, eu vou ensinar vocês como desinchar o seu corpo consumindo alimentos comuns, alimentos que a gente normalmente já tem na nossa rotina. Então, antes de começar a entender como fazer isso, é importante que vocês entendam também os possíveis motivos de você estar inchada, do seu corpo estar com inchaço. E aí são vários motivos. Vamos lá, pode ser gases, que você está com inchaço abdominal, você pode estar no período menstrual, o intestino pode estar preso, então causa um inchaço abdominal também. Pode estar acontecendo a retenção de líquido. E aí pode ter também uma possível intolerância à lactose. E aí todos esses fatores são possibilidades, né, do seu corpo estar inchado. E a notícia boa de tudo isso, gente, tem uma notícia boa no meio de tudo isso. É que nem tudo é gordura. Nem sempre a sua barriga está um pouco estufada porque você está com tanta gordura assim. Então, levando em consideração isso aqui, né, que nem tudo é gordura, vamos sanar com alguns desses fatores, alguns não, quase todos aqui dessa lista aqui que eu citei para vocês, para a gente ter bons resultados ainda nessa semana, nesses 7 dias, aí para todo mundo estar pronta para o Natal, para o Ano Novo. E tudo isso aqui tem solução seguindo algumas estratégias e eu vou ensinar hoje para vocês como aliviar esse desconforto do inchaço no corpo, usando alimentos simples. Vamos conhecer agora, gente, alguns alimentos que podem estar deixando a sua barriga inchada. Alguns alimentos, por exemplo, excesso de sal. Quando a gente consome muito sal, a gente acaba tendo uma retenção de líquido no nosso corpo.
Mas, né, muitas pessoas já ouviram falar sobre isso, muitas pessoas têm essa consciência. Porém, temos agora que prestar atenção, a gente vai deixar um pouquinho de ser inocente, vai saber aqui cada vez mais das informações e assim a gente consegue realmente emagrecer, né, com consciência. Então vamos lá. Quando a gente consome alimentos industrializados, ultraprocessados, por exemplo, biscoito recheado, bolo pronto, salgadinhos, embutidos, pode ser linguiça, salsicha, enfim. Esses alimentos são ricos em sódio. Que o sódio ele funciona como conservante para esses alimentos, ou seja, eles aumentam o tempo de prateleira, eles fazem com que esses alimentos durem mais. E aí qual é o problema disso, né? É legal para a indústria, né? Porque os alimentos duram mais, mas não é legal para o nosso corpo, além dos conservantes e da série de outros produtos lá que são adicionados nesses alimentos ultraprocessados. Mas focando aqui no sal, né? A gente tem que prestar atenção porque nem todos os alimentos que têm o sódio são salgados. Então a gente pode encontrar o sódio nos doces, por exemplo. E aí esses alimentos têm o sódio para melhor conservar, aumentar o tempo de prateleira, mas acabam causando um inchaço no nosso corpo. Então, a partir desse momento, vamos diminuir, não é cortar 100%, diminuir aos poucos a quantidade de alimentos que são ricos em sódio, como esses alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, por exemplo. Então, já vamos diminuindo, que já vai ajudar aí a controlar a retenção de líquido. E também, né, além desses alimentos ultraprocessados, que são ricos em sódio, sabendo que não é apenas o salgado, mas os doces também têm sódio, a gente deve diminuir aos poucos o consumo em excesso de massas, o consumo de pães, açúcar refinado, que no processo de digestão desses alimentos causam inchaço abdominal. Inclusive, nesse instante, eu estava fazendo uma mentoria do programa de emagrecimento, do Fique Fit 8.0, que é meu programa de emagrecimento de 6 semanas. Com o decorrer aqui dos dias, eu vou explicando mais para vocês como é que funciona. E lá dentro do programa de emagrecimento, Dinalva faz parte lá do Fique Fit. Dentro do programa de emagrecimento, hoje na mentoria teve uma dúvida, né? Pode comer massas? Como seria nessa questão? Comer massas, comer pão, tapioca, pode, não pode? Então esses alimentos, gente, eles são... Não é que você não pode consumir, é porque no processo de digestão, naturalmente esses alimentos não têm muitas fibras. Por exemplo, o pão branco. O pão branco ele não tem praticamente nenhuma fibra. E aí se você come em excesso, você vai gerar um inchaço abdominal pelo processo de digestão natural desse alimento e também porque ele não tem nenhuma fibra. E qual a solução aqui que eu trago para vocês? Vai diminuir um pouco o consumo dos pães. Mas pelo que vocês vão substituir? Para ninguém ficar com fome, vocês podem substituir... tem receita, inclusive, aqui no meu feed. Pão low carb, que é feito com a farinha de aveia. Vocês podem fazer um pão caseiro com a farinha de linhaça. Então, essas farinhas são mais interessantes do que a farinha branca por causa da grande quantidade de fibras. E aí, as fibras... são bem famosas, né? Mas a gente precisa entender aqui, né, que a fibra, ela ajuda no bom funcionamento intestinal. A fibra ajuda aí o açúcar devagarzinho para a corrente sanguínea. Então, eu gosto de dar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá, vamos imaginar aqui, todo mundo acompanhando aqui, vamos imaginar que essa caneta... aqui é a sua corrente sanguínea, que está o seu sangue, né, circulando dentro do seu corpo. Aí você acorda de manhã e vai comer um pão branco com uma manteiguinha e um café com açúcar. Boa, né? Aí você comeu pão com manteiga, o café com açúcar, beleza. Aí quando você come esse pão, o que acontece no corpo? Porque muito se fala, deixa o pão de lado, mas por quê? Por quê? Vocês precisam entender por quê para poder... começar, né, o processo de emagrecimento e evitar o efeito sanfona, inclusive. Então, um processo de consciência. Aí comeu lá o pão branco junto com a manteiga. E aí o que acontece? Quando você come esses alimentos, eles são ricos em carboidrato. Um tipo de carboidrato que é chamado de simples e que tem pouquinho de fibra, não tem quase nada de fibra. Aí quando vocês comem esse pão, ele vai rapidão para a corrente sanguínea. Em 30 minutos, ele vai te dar muita energia. 30 minutos. Aí o que acontece nesses 30 minutos? Vai muito açúcar para sua corrente sanguínea. Quando eu falo açúcar, é a glicose, tá, gente? A glicose que tem nesse pão branco que vai lá é considerado como açúcar na nossa corrente sanguínea, que tá lá circulando, né, aqui. E aí,
Qual o problema disso? Porque tudo que está em excesso, que vai para a sua corrente sanguínea, o seu corpo é inteligente, ele não vai usar aquilo tudo como fonte de energia. Aí vamos supor que ele usa metade como fonte de energia e a outra metade fica guardada no seu corpo. E aí como é que nosso corpo guarda esse açúcar, essa energia? Em forma de gordura. E aí a gordura em excesso, né, o pão lá branco que você comeu, excesso de carboidrato, se transforma em gordura que fica depositada na barriga, no glúteo, nas pernas, no braço, nas costas. Então onde a gente menos quer, a gordura fica lá localizada. E por isso que não é interessante, que a gente vai deixar um pouquinho de lado, o consumo do pão branco. E aí não é só isso, não é deixar só de lado o pão branco, a gente vai substituir por outros alimentos que foram esses exemplos aqui dos pães que eu falei pra vocês. A tapioca pode ser usada. Qual o segredo da tapioca? Vocês podem colocar a semente de chia nessa tapioca, podem colocar aveia, podem colocar farinha de linhaça. Isso já vai ajudar a controlar esse índice glicêmico. E aí, ó, botou a fonte de fibra lá na sua tapioca. Comeu pão integral, por exemplo. Aí, em vez de dar aquele boom, né, subir rapidão a sua glicemia, ela vai devagarzinho subindo e aí o seu corpo consegue usar essa energia e você vai emagrecer. Você não vai guardar isso em forma de gordura. Vamos pra frente agora, vamos começar a consumir mais as fontes de fibra, deixar um pouquinho as farinhas brancas de lado e consumir mais os integrais, certo? Então esse é um dos primeiros passos aí pra gente diminuir o inchaço no nosso corpo. Vocês vão ver resultados aí nessa semana ainda bem rápidos. E aí o campeão aqui que todo mundo gosta de ouvir sobre é o chá, né? Todo mundo quer um chazinho pra alguma coisa, todo mundo toma um chá pra melhorar isso, melhorar aquilo. E os chás não ficam de lado não, os chás podem ser consumidos e de preferência esses que eu vou falar aqui agora, que vão ajudar a melhorar, a diminuir a retenção de líquido, vão deixar a sua barriga mais sequinha, o seu corpo mais sequinho. Vamos lá, melhores chás: erva doce, erva cidreira, o chá de hortelã. E aí vocês podem consumir esses chás durante a semana, porque eles têm uma função diurética e fazem com que seja eliminado o excesso de água retida no seu corpo. Outro chá também que pode ajudar muito é o chá verde, o chá de gengibre. Todos eles diminuem a retenção de líquido. Mas aí, o que eu recomendo? Gente, não faz um monte de chá ao mesmo tempo não. Se você toma vários chás juntos, pode ser até que um anule o efeito do outro e você não tem o resultado esperado. Então, eu gosto muito de chá. Então, gente, vocês podem fazer 2 juntos, no máximo, 1 de cada vez, que assim vocês vão ter bons resultados. Então, gente, podem consumir esses chás aí tranquilamente que vocês vão diminuir a retenção de líquido. Aí vem outra questão. Às vezes, gente, o intestino tá preso, né? E quando o intestino tá preso, a gente tem um inchaço abdominal. Porque se as fezes estão lá retidas, né? Retidas, entre aspas, lá no intestino, a gente começa a formar mais gases no intestino, fica lá as fezes acumuladas, o que não é legal também, nem para a saúde, nem para o emagrecimento. E aí a gente precisa colocar aí o intestino para funcionar, para ter bons resultados, inclusive durante o processo de emagrecimento. E o que vocês podem fazer, né, para poder botar o intestino para funcionar, para ir ao banheiro todos os dias? Vocês podem consumir as fontes de fibra, que podem ser alguns exemplos aqui: semente de chia, a farinha de linhaça, pode ser aveia. Inclua esses alimentos na sua alimentação, que assim você naturalmente já vai diminuindo com esses alimentos comuns, né? Quase todo mundo já tem em casa aveia, já tem esses alimentos. E aí com esses alimentos você já consegue diminuir a retenção de líquido e você vai observando que vai o seu intestino funcionando bem também. E aí intestino saudável, né? A pessoa fica até mais feliz. Então já falei sobre isso em outros momentos, aqui em outras lives, né? Quando a pessoa não vai no banheiro, é natural, já é cientificamente provado que essa pessoa é mais indisposta, que essa pessoa é mal-humorada. Então, gente, coloca o intestino para funcionar, que quem vai ao banheiro é mais feliz, isso é cientificamente provado. Então vamos colocar o intestino para funcionar, consumindo as fontes de fibra, e aí vocês vão ter bons resultados. Outra questão aqui, um alimento, gente, que pode causar um pouco de inchaço, que muitas pessoas não sabem, que inclusive é um alimento saudável. E esses alimentos são os grãos. Mas calma,
vocês podem consumir os grãos. Por exemplo, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. São alimentos que naturalmente causam gases no nosso corpo. Mas vocês não devem parar de comer. Todo mundo deve comer esses alimentos. A gente só deve fazer o seguinte: deixar de molho. Os grãos, gente, precisam ser consumidos da forma correta. Não só o feijão, mas todos os outros alimentos da família do feijão também precisam ser deixados de molho. Ervilha, lentilha, grão de bico, por exemplo. E aí como é que você faz? Pega lá o seu grão, veio do supermercado, você coloca em uma vasilha com água e aí deixa de molho. Só que é o seguinte, muitas pessoas deixam de molho, é uma questão cultural até, né? Todo mundo foi ensinado a fazer isso, a maioria das pessoas, porque deixa mais macio, porque facilita o processo de cocção, facilita o cozimento desse alimento. Só que tem outro motivo, gente, não é só facilitar o cozimento, não. Vocês precisam continuar, muita gente que já deixa de molho, continua deixando o grão de molho, porque quando você deixar de molho, não sobem aquelas bolinhas em cima, a espuma, sobem várias bolinhas. E aí o que é aquilo? Quando você deixa de molho, você elimina substâncias antinutricionais que atrapalham a absorção de outros nutrientes. E aí você elimina aquela água. E também isso elimina a formação excessiva de gases desses grãos. E aí depois que você elimina essa água, depois de pelo menos 8 horas de molho, você coloca lá para cozinhar em uma nova água e aí os seus grãos já estarão perfeitos e vocês podem consumir, e que vai ajudar a melhorar o funcionamento intestinal e consequentemente vai fazer com que você desinche a barriga e fique aí, tenha melhores resultados, bem tranquilo, com a barriga bem chapada. Deixa no mínimo 8 horas. 8 horas, gente, que é o tempo aí para eliminar essas substâncias antinutricionais e as substâncias que causam gases. Então esse é o segredo. Deixa de molho. Agora vocês sabem que não é só para deixar mais molinho para cozinhar mais rápido. O molho é importante para poder sanar aí com essas questões de dificuldade de absorção, por exemplo. Então, alguns alimentos comuns, né, que muitas pessoas falam, não pode consumir porque causa gases. Mas não, gente, ao contrário. Vocês podem consumir esses alimentos, por exemplo, couve, brócolis, couve-flor, a laranja. Esses alimentos são ótimos para o bom funcionamento intestinal. Lembrem sempre, se o seu intestino está funcionando bem, já é meio caminho andado. Então já é ótimo para vocês terem bons resultados. E aí o intestino está funcionando bem, o seu corpo todo funciona bem. Inclusive tem muitos estudos que mostram, já foi comprovado, né, que o intestino ele tem uma ligação muito forte com o cérebro, então é um órgão tão sensitivo quanto o cérebro. Então aproveita e contem pra mim aqui. Eu tinha uma paciente que ela falava assim, Dani, quando eu viajo não tem jeito pra eu ir ao banheiro, eu só consigo, por mais que coma tudo certinho, só consegue ir ao banheiro quando chega em casa. Isso acontece com vocês? Conta aí pra mim nos comentários, se o seu intestino tem uma preferência de lugar, né, pra você conseguir ir ao banheiro. Isso é muito comum, gente. Isso prova que o nosso intestino também recebe ali os sentimentos. Então, sabe aquele frio na barriga quando você está ansiosa? Quando está com medo, quando acontece alguma coisa? É natural, o nosso intestino sente também. Então, para ter bons resultados, a gente precisa do intestino funcionando bem. E aí, vamos botar esse intestino para funcionar. E um dos alimentos que podem ajudar é a couve-flor, brócolis, e a própria couve, tá? Dani, mas a couve-flor causa gases. Gente, alguns alimentos, durante o processo de digestão, fazem com que ocorra uma formação normal de gases. E é normal ter gases, a gente precisa eliminar os gases, tá? É normal. Mas, até certo ponto, né? Se for em excesso, né? Se consumir algum alimento, por exemplo, o pão branco que trava aí o seu intestino, aí já não é legal. Mas o brócolis, por exemplo, você fica com um pouquinho de gás, não tem problema, isso vai ser eliminado, gente. Então esses alimentos colocam o seu intestino para funcionar e vocês conseguem aí potencializar o emagrecimento. E agora vocês vão fazer o seguinte, a partir de hoje também, a gente está começando o processo aqui de transformação para alcançar o nosso objetivo. E aí vocês vão começar a partir de hoje, a laranja, vocês vão consumir com o bagaço. Então vocês não vão mais chupar a laranja.
Vocês vão comer a laranja. Como é que você faz isso? Pega a laranja, higieniza, corta em 4 partes. Depois que você cortar em 4 partes, você tira aquela partezinha do meio, né, a partezinha branquinha, e vão formar lá 4 bagos, né? E aí você vai pegar esse bago, vai virar ao contrário e vai comer a laranja. Porque ali, naquele bagacinho que muitas pessoas jogam fora, travou, tá tranquilo, né? Aquele bagaço, né, que muitas pessoas jogam fora, aquilo ali é ouro, gente. Aquilo ali vai fazer com que você controle os níveis de açúcar no seu sangue, inclusive é ótimo para diabéticos. Então tem diabéticos, diabéticos tem que parar de chupar laranja. Não, gente, só é mudar a forma que você está consumindo as frutas. Aí você vai controlar os níveis de açúcar no sangue, consumindo a laranja com o bagaço. Você vai melhorar o seu funcionamento intestinal, porque ela é rica em fibras. Você vai controlar o seu colesterol no sangue. Então, aumenta o colesterol bom, diminui o colesterol ruim e assim você tem ótimos resultados. Então, a laranja com bagaço é tudo de bom e vocês podem continuar consumindo. E quem ainda não consome, começa a consumir, porque assim vai ser ótimo. E aí, né, gente, um dos benefícios é deixar a barriga mais sequinha quando você consome a laranja desse jeito. Outro alimento aqui que vai ajudar a desinchar o seu corpo é a cenoura, e é muito comum. E muitas pessoas comem a cenoura ralada, comem a cenoura cozida, né, em rodelinhas, no vapor e tudo mais. E vocês podem fazer novas formas, podem trazer, né, para o seu paladar novas formas de apresentação dos alimentos. Que pode ser a cenoura preparada, um purê de cenoura. Como é que vocês fazem esse purê de cenoura? Vocês vão pegar 2 cenouras, tamanho médio, cozinha bem aí em 1 litro de água, mais ou menos. Depois que você cozinhar bem essa cenoura, ela vai ficar bem molinha. Aí você vai colocar em um prato, né? Vai amassar essa cenoura. Depois que ela vira uma pasta, vira lá um cremezinho de cenoura, vocês refogam um pouquinho de cebola, temperos naturais, um fiozinho de azeite, coloca esse creme da cenoura em uma panela lá junto para refogar. Depois disso está pronto o purê de cenoura. Além de ser um alimento saboroso, vai ajudar a desinchar o seu corpo, porque ele é rico em vitamina A cenoura é rica em vitamina A, que ajuda no bom funcionamento dos rins, e também é rica em fibras. Então, vai ajudar a diminuir a retenção de líquido. Então, faz o purê de cenoura, que vai ser essencial aí para vocês conseguirem eliminar a retenção de líquido. Outros 2 alimentos aqui, que são ótimos e a maioria das pessoas consomem separadamente. Mas aí, o que vocês podem fazer? Unir esses 2 alimentos, que são melancia e pepino. O bom da melancia, pelo menos particularmente, que eu mais gosto da melancia, é que quando você vai fazer o suco, você não precisa colocar água, assim como o suco a maioria dos sucos, na verdade, né? O de abacaxi, o suco de laranja, né? Então, a melancia, ela tem mais de 90% de água. E vocês podem fazer o suco da melancia e colocar o pepino. E como é que vocês fazem isso? Pega aí 2 fatias de melancia. Se quiser tirar o caroço, pode tirar. Mas o caroço é ótimo, se for triturado no liquidificador, traz vários benefícios para a saúde, tá? E aí, vamos lá, vamos começar. Vocês podem tirar os caroços e coloca lá a melancia maravilhosa no liquidificador. E aí, quando você bater bem, ela vai virar água, fica líquido. E depois disso, ou então na mesma hora, né, que você for botar junto lá no liquidificador, coloca metade de um pepino e bate bem. Detalhe, o pepino não tem sabor nenhum e a melancia é bem doce. Então, não precisa colocar açúcar. E se você bater bem, pelo menos 3 minutos, bate eternamente lá no liquidificador, 3, 4 minutos, fica batendo esse suco. Quanto mais você bate, menor vai ser a sua necessidade de coar esse suco, porque fica mais agradável pra gente engolir, né, pra poder deglutir aí esse suco. E aí faz suco de melancia junto com o pepino, porque eles vão ajudar muito aí a desinchar o seu corpo, porque a união desses 2 alimentos tem esse efeito. Todos os 2 têm efeito diurético e vão ajudar aí no processo de diminuição da retenção do líquido. Para ficar melhor ainda, se vocês quiserem colocar uns pinguinhos de limão espremido e depois botar a semente de chia, fechou, melhor ainda. Então façam aí, experimentem a melancia junto com o pepino, que os resultados são muito, muito bons, gente. E vou ensinar para vocês
algo que não pode faltar de forma alguma para vocês conseguirem realmente desinchar o seu corpo. E aqui, gente, é essencial. Vocês já ouviram muito falar sobre isso, mas muitas pessoas não consomem a quantidade ideal. Que é, além de seguir todas essas dicas, inserir esses alimentos aí no seu dia a dia, seguir o cardápio de lá, né, do Desafio Detox, vocês precisam beber a quantidade ideal de água. Então contem pra mim, se você já ouviu falar que todo mundo precisa beber 2 litros de água por dia. Bota aqui nos comentários, eu sim ou eu não. Nunca ouviu falar sobre isso? Você até hoje pensava que precisava beber 2 litros de água. Então, gente, água não pode faltar de forma alguma durante o processo de emagrecimento e para diminuir a retenção de líquido também. Porque se a gente não traz água para o nosso corpo através dos alimentos, através do consumo da própria água mesmo, o nosso corpo retém tudo aquilo. E quando a gente começa a colocar água na quantidade certa dentro do nosso corpo, aí a gente começa a eliminar, os rins trabalham mais e eliminam o excesso de água que estava ali retido. Então, ó, todo mundo já ouviu falar que precisa beber 2 litros de água por dia para ficar saudável, né? Mas não, você não necessariamente precisa beber 2 litros. Pode ser menos ou pode ser mais, depende. E para saber a sua quantidade ideal de água, todo mundo prepara aí a calculadora para fazer um cálculozinho aqui. Para saber a sua quantidade ideal de água, você vai fazer um cálculo simples, que é multiplicar 35 vezes o seu peso. 35 vezes o peso. Aí você vai saber a sua quantidade ideal de água, só a sua quantidade, de mais ninguém, de cada pessoa é diferente. E aí, depois que fizer esse cálculo, 35 vezes o seu peso, por exemplo, 35 vezes 100, se a pessoa pesa 100 quilos, aí você vai ter o resultado. E aí, com esse resultado, o que isso significa? A quantidade em ml que você vai consumir. Então, tem pessoas que precisam beber 3 litros de água, tem pessoas que precisam beber 2,5, outra 2,800. Então, contem pra mim aqui quantos litros de água vocês precisam beber durante o dia. Quanto você descobriu que precisa beber durante o dia? Coloca aqui nos comentários, gente. Isso, quilo vezes 35. Conta aí nos comentários quantos litros de água você precisa beber durante o dia. E enquanto... isso, 35 vezes o peso. 2,5 litros, Bruna, ótimo. Cláudia, 2,5 litros. Eu tenho que tomar 3 litros, 2,900. Quase 3. Isso aí, gente, arrasou. Arrasaram. Então, com isso vocês observam aqui as respostas, né? Nem todas as pessoas, algumas são 2 litros, né? Por causa do peso dessa pessoa. E aí, nem todo mundo precisa de 2 litros. Umas são 2,5, 2,450, 2,700. Então, assim, cada pessoa tem uma individualidade. Você precisa beber a sua quantidade ideal de água. Então, sabendo dessas informações, eu vou lançar o desafio de número 1, que vai estar valendo a partir de amanhã. Preparadas, né? Então, vamos lá. O desafio, gente, de número 1 é beber a sua quantidade ideal de água durante todo o dia. Aí você vai fazer um cálculo, vai descobrir a sua quantidade ideal de água durante o dia. Depois que você descobrir isso, a partir de amanhã valendo, tá? Você vai pegar a sua garrafinha de água, vai tirar uma foto da sua garrafinha de água para provar que você cumpriu o desafio. E aí vai postar nos stories do Instagram aqui e também lá no grupo do WhatsApp. Aí posta nos stories do Instagram usando a hashtag Desafio Detox 3 em 7. Usa essa hashtag e também marca o meu Instagram, @NutriDaniSena. E aí eu vou saber que você realmente está cumprindo os desafios. E tá valendo a partir de amanhã. Desafio tá lançado. Beber a quantidade ideal de água, postar nos stories aqui do Instagram usando a hashtag Desafio Detox 3 em 7 e marcar o meu Instagram para eu ver que você está cumprindo o desafio. @NutriDaniSena. Lembrando, gente, tem muita dúvida aqui. Como é que faz o cálculo? 35 vezes o seu peso. Aí você vai descobrir a sua quantidade ideal de água, tá? E aí, gente, lembrando que quem tiver o melhor desempenho
no desafio. E melhor desempenho que eu falo não é que vai perder mais peso não, né? A pessoa que vai perder mais peso não. Quem tiver melhor desempenho, que motivar os colegas no grupo, que participar de todos os desafios, que participar aqui das lives, que pegar, né? Colocar tudo em prática, seguir o cardápio tudo certinho, vai concorrer no último dia aqui de desafio, vai concorrer ao meu e-book exclusivo da Dieta Low Carb Turbo. Então é uma motivação aí para vocês terem cada vez mais resultados. Então vamos lá, vamos, desafio 1, bora, né? Rosane aqui. Tá lançado, valendo a partir de amanhã. Lembrando que amanhã, dando continuidade aqui a todas essas informações, gente, vocês precisam durante esses 7 dias para ter bons resultados, ótimos resultados. Amanhã tem o desafio de número 2 e também tem live aqui, eu vou estar a semana inteira com vocês. E eu vou ensinar para vocês como acelerar o seu metabolismo em 3 passos simples. E amanhã, às 8h30, a gente vai estar junto aqui. E o grupo, gente, eu vou abrir o grupo para interação a partir de amanhã, das 10 às 11 horas, para vocês conseguirem tirar suas dúvidas, mostrar a foto do desafio cumprido. E eu vou estar lá presente com vocês, tirando todas as dúvidas, tá? Cuscuz e queijo, pode comer? Pode sim, cuscuz e queijo. Gente, tem lá o cardápio disponível para vocês e aí vocês podem seguir lá esse cardápio para ter uma base, né? Vamos fazendo substituições também, tá? Então, gente, desafio de número 1 tá lançado. Quero ver amanhã todo mundo bebendo água, todo mundo cumprindo o desafio. E vamos lá, que hoje é só o primeiro passo e vamos começar com tudo. Então, tenham uma ótima noite. Um beijo e até amanhã aqui às 8h30 com mais um desafio, que amanhã eu vou lançar o desafio de número 2.